ligado, né, o trabalho dele mediúnico lá na Bahia também, e hoje está à frente do Instituto La Chatre. É. E ele hoje vai trazer para nós, então, reflexões sobre um livro que ele está lançando. E ele vai falar um pouquinho sobre isso, porque ele vai falar sobre uma personalidade que foi muito importante, inclusive, na minha vida, que foi Hermínio Miranda, com as suas reflexões. Então, vamos acompanhar Pedro, né, naquilo que ele vai trazer para nós. Queridas irmãs, queridos irmãos, que Jesus nos abençoe. E muito boa noite. Mas como só os desencarnados responderam, né? Eu vou de novo. Boa noite, gente. Boa noite, Pedro. Veja que eu fiz até um sotaque carioca, gente, né? É uma alegria muito grande estar nesta casa. É a segunda vez no mesmo dia, a segunda palestra, trazendo um abraço muito fraterno lá da Bahia, de Salvador, especialmente do Instituto da Mediunidade Ivone Pereira. E você falava, Regina, eu me dava conta de que, apesar de baiano, meu coração também é um pouco carioca, fluminense, também pulsa por aqui, porque a La Chatre começou aqui, embora hoje não esteja radicada, e eu hoje tenho centrado meu estudo em duas personalidades que também daqui, né? O Hermínio Miranda e a Ivone Pereira. Então, a gente está fazendo essa conexão aí, é um coração meio bandido, né? Ele não é só baiano, ele também está por aqui. Hoje a gente veio com a tarefa de falar deste livro, Tal Pessoa, Tal Médio, Influência das Práticas Morais, das Qualidades Morais na Prática Mediúnica, que é um livro que surgiu a propósito de uma coletânea de livros que pensamos na La Chatre. Ele é o terceiro de alguns que virão, existem alguns projetos com outros autores, não quero que seja só eu, né, a tocar esse projeto, que é um projeto de parcerias com o Hermínio Miranda. Não se tratam de livros mediúnicos, tá? Não foram psicografados. Mas a ideia, desde o primeiro, a tarefa dos enxovais, é criar um diálogo com textos, com aspectos da obra do Hermínio, para que se consiga manter viva um pouco da sua memória e da sua obra. O Hermínio desencarnou em 2013, há 6 anos, né? Ele morava aqui, acho que no Botafogo ou no Flamengo, não sei se Botafogo, né? Passava metade do ano aqui, metade em Caxambu. O verão ele ia para lá, um pouco mais refrescante lá. E o Hermínio, ele tem uma contribuição importantíssima para o movimento espírita. Vira para mim de novo, Regina, que eu vou me guiando. Obrigado. Ele escreveu livros como Nossos Filhos São Espíritos, Condomínio Espiritual, Autismo, uma leitura espiritual. Aliás, estamos até projetando aí uma edição atualizada do autismo, né? Tem muita coisa bacana para a gente trabalhar na questão. Diálogo com as Sombras e tantos outros livros de valor inestimável. E a ideia é não deixar que essas obras fiquem para trás, né? Não só as obras que nós publicamos na La Chatre, mas também as outras. Ele publicou muito livro. Diálogo com as Sombras foi pela FEB. Cristianismo, a Mensagem Esquecida, pela editora O Clarim. O CELD também publicou muitos livros do Hermínio, que a gente possa manter viva. A primeira obra veio com este livro, A Tarefa dos Enxovais, que o Orson Peter Carrara sistematizou, ele lá de Matão, partindo de um capítulo do Diversidade dos Carismas, que fala da importância da caridade na prática espírita e também na prática mediúnica. O segundo foi Os Obsessores, Gente como a Gente, que nós lançamos aqui também no ano passado, nesse mesmo período do ano, em que eu pego um texto do livro As Duas Faces da Vida, que dá título ao livro, a este livro, e vou, primeiro, construindo o conceito de obsessão, classificações de obsessão. Depois vem o texto do Hermínio falando sobre a humanidade dos obsessores, e a gente vai desenvolvendo a partir dali, exatamente para mostrar que obsessores não são diabos, satanases, espíritos destinados ao mal para sempre, não. São pessoas como nós. Aliás, nós por vezes também somos obsessores, em várias relações, né, que desenvolvemos, e que, em função, muitas vezes, de mágoas mal trabalhadas, mal resolvidas, se convertem em verdugos daqueles que outrora foram seus verdugos, né? Foram vítimas e agora se convertem em verdugos. E o Tal Pessoa, Tal Médio, ele surge de uma forma até inusitada. No mês passado, ele foi gestado em 3 dias. Dia 7 de maio, eu acordei às 2 da madrugada, acordei assim, no susto, com uma ideia muito forte na cabeça, com um plano traçado, com tudo organizado.
quero escrever um livro sobre a influência das qualidades morais na prática mediúnica. Mas confesso a vocês que acordei contrariadíssimo, porque estava muito cansado. Eu estou com a pequenininha lá, hoje com 4 meses, né, de nascida. A época ainda para completar os 3 meses. E quem é pai, quem é mãe, quem é avô, quem é avó, sabe como nessa fase inicial a gente dorme bem, né? Eles deixam a gente dormir bem, são sonos, os melhores sonos, né, das nossas vidas são esses meses iniciais. E aí eu digo, vou levantar para escrever nada, e fui dormir, tentar dormir. No dia seguinte, novamente às 2 da madrugada, olha eu acordando, com a ideia de novo na cabeça e com um algo a mais, que me dizia assim: encontrar no Diversidade dos Carismas o texto que ia dar suporte para o livro. E eu aí entendi que poderia ser uma obra compondo a parceria. Até então não tinha plano específico sobre. E aí eu levantei, desta vez eu levantei. Fui à sala, peguei o livro Diversidade dos Carismas, percorri o sumário do livro 3 vezes e não encontrei nada que fizesse um link imediato. Na 4ª vez, quando eu parei, quando eu estava chegando no capítulo que trata de desenvolvimento mediúnico, uma voz me disse assim: está aí. Eu fui ao capítulo e encontrei os 3 textos que serviram de base, que se chamam O Médium e o Artista, Temperamento e Reforma Moral, a partir do qual a gente foi puxando o novelo e construindo a ideia do livro, que é nos conduzir a compreender que somos, enquanto médiuns, aquilo que somos enquanto pessoa, e em que medida as qualidades morais influenciam na prática mediúnica. Hermínio Miranda, no seu primeiro texto, ele faz um paralelo entre o artista e o médium. Ocorre-me, diz ele, com frequência, comparar o médium a um artista. A começar, é óbvio, pela sensibilidade mais aguda que a ambos caracteriza. Não apenas o médium tem algo do artista, mas o artista tem muito do médium, pela sua faculdade de captar inspirações sutilíssimas, em verdadeiros transes, para desenvolvê-las posteriormente no trabalho sofrido de tradução. É mais ou menos o que está ali na última linha, que a configuração não pegou. Então veja, o Hermínio compara o artista ao médium em função da sensibilidade, do esforço de traduzir aquilo que é captado pela sensibilidade artística de um, mediúnica de outro. Embora ele diga, e é verdade, que artistas têm muito de médiums, né? Aliás, muitos médiums, ou melhor, muitos artistas são médiums, sem o saberem. E captam, muitas vezes, coisas que vêm dos espíritos, através de inspirações, de visões, de percepções, outras, até mesmo do sonho. Caetano Veloso conta que aquela música Você é Linda, ele acordou um dia com ela toda na cabeça. Letra e música, que é uma linda música, diga-se de passagem, e claramente aí presente um fenômeno diferente, no mínimo um fenômeno anímico. Ele pode ter composto fora do corpo, né? Pode ter tido acesso à sua criatividade fora do corpo e acordou com aquilo, mas ele teria sido médium de si mesmo. Então há um processo, de certa forma, em sentido amplo, mediúnico. Da mesma forma como médiums muitas vezes sofrem, como os artistas sofrem, na tentativa de traduzir o que a inspiração mediúnica traz. Então, vestir o pensamento dos espíritos nem sempre é uma tarefa fácil. É uma tarefa sofrida para muitos, que requer tempo, paciência, dedicação e muito exercício para que se chegue num ponto adequado, num ponto propício para a transmissão do pensamento dos espíritos. No entanto, há uma diferença a notar entre o médium e o artista, que o Hermínio vai nos dizer aqui, no texto que fala sobre o temperamento de um e de outro. Há, contudo, uma diferença fundamental entre o médium e o artista. Enquanto no artista é apenas desejável que ele seja uma pessoa equilibrada, serena, sensata, no médium isto é fundamental. E por que ele diz assim que no artista é apenas desejável? Porque a qualidade da arte não depende em nada das qualidades pessoais do artista. Você pode ser uma pessoa do ponto de vista do caráter sofrível e produzir boa arte. Chico tem uma música, eu ainda não lembrei do título e não pesquisei depois das palestras, eu coloco no livro, que ele diz assim: mesmo miseráveis os poetas, os seus versos serão bons. E é verdade. Pouco importa o caráter do artista, a sua arte pode ser boa. Ela não tem nada a ver, não tem vinculação com a questão moral. Agora, no médium, ser equilibrado, sereno e sensato é fundamental. Fundamental. E aí já está uma dica, né? Ser médio não é ser sereno, não é ser equilibrado, nem ser sensato.
Agora, essas características emprestam à prática mediúnica um quê diferente, um algo diferente que lhe garante uma melhor qualidade. Mais à frente, o médium tem como objeto de seu trabalho os seres humanos de um lado e de outro, espíritos e homens. Sua matéria-prima é a emoção viva, o pensamento atuante, a ação e reação espírito-matéria. Ele trabalha com um tecido vivo, com o coração palpitante dos seres que o cercam. Por isso o cuidado tem que ser muito grande. Por isso que o proceder ético tem que ser observado. Não é tudo que por exemplo, tudo que se percebe num processo mediúnico que se pode verbalizar. A gente nunca sabe que impacto determinadas informações vão ter sobre as pessoas. Eu conheci, na época que eu vim fazer um giro no Rio, com o Gilberto Bordalo, e aí, lá de Jacarepaguá, e aí tive um médium de transporte, um taxista, né, que ficava comigo para cima e para baixo, espírita. E ele conta que uma vez uma senhora sentou no fundo, pegou o táxi, sentou no fundo, e ele pegou o telefone e falou com a esposa, mais tarde a gente se vê no centro. Aí ela disse assim, o senhor é espírita? Sou. Não tá vendo ninguém aqui do meu lado, não? Não, senhora, não sou vidente não, porque eu fui no Centro X e graças a Deus, eu esqueci o nome do centro, graças a Deus. Fui no Centro X e lá um médium incorporado, o espírito me disse que eu sou obsidiada pela minha bisavó. E só aí, seu moço, eu entendi porque que desde a minha adolescência eu sou tomada por um fogo. É esse mesmo que vocês pensaram, dessa natureza. E aí perguntou a ele assim, o senhor vai fazer o que daqui a 3 horas? Ele disse, senhora, eu sou casado. Não, moço, não é isso não, é que eu estou indo agora ao motel me encontrar com um homem que eu conheci ontem, casada, senhora. E queria que o senhor fosse me buscar depois. Aí, 3 horas depois, ela entra cabisbaixa no táxi, dizendo, veja, moço, não fui eu não, foi minha bisavó que me fez trair o meu marido. Percebeu? Pois é, de um modo ou de outro, ela estava contida até então. Mas aquela fala infeliz de alguém que não teve um mínimo de reflexão para dizer o que disse, acabou despertando nela um processo que depois, para resolver, vai ser muito complicado. Ela recebeu a senha que precisava para liberar o que ela estava lá contendo há algum tempo. Então, as questões éticas são importantes. Agora veja uma coisa. Uma pessoa fofoqueira vai ser um médium fofoqueiro. Não é verdade? Uma pessoa que não saiba ver e não falar, ou seja, que tem a língua solta, será um médium de língua solta. Por quê? Porque não há uma cisão. A pessoa e o médium, não. Médium é função, é um aspecto da pessoa. Então, a pessoa que eu sou determinará o médium que eu serei, que eu também sou. Pensando nisso, Kardec pergunta aos espíritos da seguinte forma, lá no Livro dos Espíritos. Gente, esse livro é fantástico. Quem já leu aqui, levanta a mão. Levanta a mão. Quem já estudou, ela já sabe o que é que vem. Quem sabe me dizer o que está na introdução do livro? Ah, te peguei, né? Chega em casa e dá uma olhada para matar a curiosidade. Tá? Este homem especial, aliás, Kardec é especial. Kardec é tão especial que eu sou apaixonado por Kardec, gente. Eu direciono para ele toda a minha homoafetividade. Kardec é o cara, né? Kardec é o cara. No item 226, pergunta primeira, ele propõe aos espíritos. O desenvolvimento da mediunidade guarda relação com o desenvolvimento moral do médium? O que é que vocês acham? Quem acha que sim, levanta a mão. Vou repetir. O desenvolvimento da mediunidade guarda relação com o desenvolvimento moral dos médios? Levanta a mão. Quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha que não, levanta a mão. Quem não acha nada, levanta a mão. Quem não levantou a mão, levanta a mão. Quem quer dinheiro, levanta a mão. Tem gente que nem para dinheiro levanta a mão, gente. Ave Maria, só Jesus na causa. O que é que Kardec está perguntando? Quanto mais médium, mais evoluído moralmente? Essa é a pergunta. Ou, quanto maior a evolução moral, mais médium o indivíduo será? Essa é a pergunta, ok? Olha a resposta dos espíritos. Um não retumbante. Não. Olha aí. A faculdade propriamente dita se radica no organismo e depende do moral. O desenvolvimento da mediunidade é uma questão do corpo. Eu até diria assim, associada às necessidades evolutivas da pessoa. Agora, vamos lá. O desenvolvimento moral nada tem a ver com isso. Há pessoas que podem ser distintas do ponto de vista moral e que não são médiuns, não têm, digamos assim, ostensividade mediúnica.
E há aquelas que a gente olha assim naquele nosso julgamento fraterno, diz, né? O julgar fraterno, porque nós somos muito fraternos quando a gente julga, né? Nós somos. Gente, somos sim, assuma, né? Espírita não fala mal de ninguém. Só se for aqui. Espírita não faz fofoca de ninguém. Faz? O máximo que faz, eu adoro dizer isso, é comentário fraterno sobre a vida alheia. Para aprender com o erro do outro. Fofoca a gente não faz. Aí a gente olha assim, essa pessoa não é lá essas Coca-Cola, é uma fantaúva natural e sem gás, né? Mas é um médium de uma explosão de fenômeno interessante. Ok? Não tem nada a ver com moral. Aliás, vamos botar na nossa cabecinha, ser médium não transforma ninguém numa pessoa especial. Não, mediunidade é algo natural, médios são pessoas, gente de carne, osso e desejos. Tem um espírito chamado André Parente, eu ia falar André, não, Jair Presente, faz sentido, né? Presente, parente. Jair Presente, através do Chico Xavier, no livro chamado Agência de Notícias, quando escreve sobre um médium, Trovas, ele diz assim, que o médium quase sempre traz no corpo os nervos destrambelhados. Eu ainda não consegui conhecer um que não tivesse os nervos destrambelhados, né? Porque nós somos pessoas destrambelhadas mesmo. A gente se contém, né? A gente finge bem, mas todos nós temos os nossos desajustes, somos pessoas a caminho, ressignificando tanta coisa no processo reencarnatório, faz parte do jogo. Então, olha, nada tem a ver, ninguém é melhor do que ninguém por ser médium, ninguém é especial por ser médium, mas a gente ainda olha médium assim. Médium. Se souber que é evidente, então a gente fica, tá vendo alguma coisa? Né? Chama para ir no evangelho na casa, né? Convida para ir no evangelho em casa, chega lá, você viu alguma coisa no evangelho? Pois é, a gente ainda tem essa aura mística na mediunidade e mítica em relação a médiuns. O pior é quando o médium se acha semideus, né? Um Hércules encarnado. Não, gente. Mediunidade não é estrela de Davi na testa de ninguém. Ninguém é melhor nem pior do que ninguém por ser médium. Agora, ponto de segmento. O mesmo, porém, não se dá com o seu uso, que pode ser bom ou mal conforme as qualidades morais do médium. Ok? As qualidades morais influenciam no uso da mediunidade, em como se vai empregar a mediunidade. Agora, vamos comigo fazer a mesma pergunta que Kardec faz aqui. Olha como Kardec era especial. Ele questiona os espíritos. Qual o médium que se poderia qualificar de perfeito? Olha que pergunta bacana. Qual o médium que se poderia qualificar de perfeito? A resposta para mim é melhor do que a pergunta. Perfeito! Eu acho que esse A é signo de gargalhado. O espírito deve ter dado uma boa risada lá. Se fosse no WhatsApp de hoje, seria KKK, né? Ou então um emotionzinho lá, uma imagenzinha, ou hahaha, né? HHH. Pois é. Bem sabes que a perfeição não existe na Terra, sem o que não estaríeis nela. Ele falou para Kardec, viu? Que foi quem perguntou. Seria Kardec, se tivesse perfeição na Terra, nem você, meu irmão. Né? Tá bom, brother? Pois é, a gente até isso ajuda a gente, né? Às vezes a gente tem um mito Kardec. Kardec era gente também. Isso não deprecia ele, não. Isso humaniza ele, nos traz para perto. Humanizar sempre aproxima da gente. Dize bom médium e já é muito. Por isso que eles são raros. Isso aqui foi uma concessão dos espíritos. Sabe por quê? Até Jesus recusou o título de bom. Jesus diz assim, bom, só o Pai que está nos céus. Então isso aqui já é uma concessão, falar em bom médium. Médium perfeito seria aquele contra o qual os maus espíritos jamais ousassem uma tentativa de enganá-lo. Até Jesus foi vítima de tentativa de enganação. Não tem o episódio da tentação lá? Ok? Então, quem somos nós, né, para nos acharmos, para achar que estamos na crista da onda? O melhor é aquele que, simpatizando somente com os bons espíritos, vocês conhecem alguém que simpatize somente com bons espíritos ou que tenha simpatizado somente? Não. Até as nossas referências foram vítimas de obsessão, de perseguições, de pressões espirituais, ok? Mas ainda que existisse esse, tem sido menos, repita comigo aqui, enganado. O que significa dizer que todo médium, nas condições normais de temperatura e pressão, nas CNTPs,
como nos movimentamos, está sujeito ao equívoco, ao erro, à falha. Por quê? Porque é uma pessoa imperfeita, é uma pessoa falha. E tal pessoa, tal médio. Se somos imperfeitos, esse é o motivo de não existir médio perfeito. Há pessoa perfeita sobre o mundo, gente? Não há. Estamos todos a caminho. É possível haver médio perfeito? Não, porque não existe pessoa perfeita. Certo? E atento a isso, Kardec, então, quando faz uma classificação dos médiuns, segundo várias especificidades, elabora uma classificação segundo as qualidades morais. Isso está lá no capítulo do livro dos médiuns, que trata dos médiuns especiais. Não são os médios bambambãs, não. Especial no sentido de especialidade. Como um médico que se especializa em neurologia, em psiquiatria, em pediatria, ok? Especialidades. E aí ele classifica os médios segundo as qualidades morais. Lembram disso? Quem leu? Em casa dá uma olhadinha lá depois, né? Pois é. E cria dois grupos. Os médios imperfeitos e os médios perfeitos? Não, os bons médios. Né? Médiuns imperfeitos e bons médiuns. Ele elenca 13 características dos médiuns imperfeitos e 4 dos médiuns perfeitos. Mas Pedro, me diz uma coisa aí, sim. Por que 13 dos imperfeitos, só 4 dos bons médiuns? Penso eu que exatamente pela dificuldade de achar os bons, né? Era mais fácil observar os imperfeitos atuando. E as nossas imperfeições são muito mais claras, muito mais acessíveis, porque é o mais comum de todos nós. E para não sermos maniqueístas, temos que entender o seguinte: ninguém é bom e ninguém é mau, ok? Mas há a questão das predominâncias. Aqueles em quem predominam as más paixões são médios imperfeitos, pessoas imperfeitas como todos somos. Agora, aqueles em quem predomina o interesse no bem, o desejo da melhor, o esforço para domar as más inclinações, lembram? Evangelho? Esse a gente pode classificar de bom médio. Regina me deu até 1h da manhã para falar hoje para vocês. Né? Mas, mesmo tendo até 1h da manhã, não daria para falar sobre todas as características dos médios imperfeitos, então elegemos algumas aqui. Tá bem? Quem assistiu a primeira palestra, a partir de agora muda um pouco, que eu fiz um outro slide para a gente diversificar um pouco. Primeira característica dos médios imperfeitos, inveja. Adoro essa imagem, hein? Ah, cara, ele tá até melhor do que eu, porque meu tanquinho tá cheio, né? O dele não tem ali as divisões, mas pelo menos não tá tão repleto como o meu. Né? O meu tá cheio de roupa suja para lavar. Olha o que é a inveja, né? Olha o que é a inveja. Você quer saber se você é uma pessoa invejosa? Vou lhe dar umas dicas agora. Né? Dicas de Pai Pedro. Seu vizinho troca de carro e você fica de lá assim... Não sei de onde é que tirou dinheiro para isso. Vive reclamando que está com o bolso puro. Isso aí deve ter se endividado até os dentes ou está traficando droga. Você é uma pessoa invejosa. Né? Você é uma pessoa invejosa. Seu amigo aparece com uma namorada com padrões de beleza que preenchem seus olhos. Você fica assim, eu não sei o que ela viu naquele traste. E vice-versa. Você é invejoso, você é invejosa. Você tá lá no Instagram ou no Facebook, é esse mesmo. E aí seu amigo posta ou sua amiga posta uma imagem lá na Torre Eiffel, lá em La Tour Eiffel, ou seja lá onde for, no Taj Mahal. E aí você coça o dedo pra curtir e diz assim, eu não vou curtir não, que é pra não dar ousadia. Você é uma pessoa invejosa. Precisa dizer mais? Já caiu a ficha, né? Pois bem, uma pessoa invejosa, um médium invejoso. Os que se mostram despeitados com o maior apreço dispensado a outros médios que eles são superiores. Ok? Então, assim, sabe aquela música venenosa que a Rita Lee canta? A alegria alheia incomoda? Então, assim, o invejoso vai ver, por exemplo, lá a Regina, uma médium que atua, que as pessoas respeitam e tal, e vai ficar assim, não sei o que é que vem nessa mulher. Não tem nada demais no que ela produz. Né? Não sei porque, olha eu aqui nesse esforço e tal, aquela coisa toda, o despeito, o incômodo e a necessidade, a vontade de destruir, porque o invejoso é diferente do admirador. Mirar junto, né? Mirar junto a, ou olhar alguém. O admirador é assim, poxa, Leonardo é um rapaz sério e tal, faz bem as coisas que ele conduz, eu queria tanto ser igual a Leonardo. E aí eu me esforço para chegar lá. O invejoso é assim, ó, para lá, Leonardo, ó. Rapaz,
Não vejo a hora dele cair. Um dia todo mundo vai ver quem é ele, aquela pessoa. E pior do que isso, trabalha, às vezes dissemina fofoca para poder manchar a imagem da pessoa. Por quê? Enquanto o admirador quer chegar onde o admirado está, o invejoso quer puxar o outro para baixo, para a lama, para rastejar junto com ele na lama. Ok? Então, pessoas invejosas, médiuns invejosos. Vamos mais um pouquinho? Até 1h tem muito chão. Presunção. Presunçoso, olha aí. Os que se sentem mulheres maravilhas e super-homens. Pessoa presunçosa, médium presunçoso. Quem é o indivíduo presunçoso? Aquele que acha que está no top. Olha o médium aqui, ó. Os que têm a pretensão de se achar em relação somente com espíritos superiores. Só trabalho com os guias. Não trabalho com espírito inferior, sofredor. Típico, né? Sou só assistido por espírito de estirpe. Outro dia eu vi um médium dizer assim, só se comunica comigo espíritos de ascensão europeia. Sério? Só ascendente de europeu. Sabe muito de reencarnação ele, né? Sabe muito de reencarnação ele. Médium pretensioso. Creem-se infalíveis. Eu falhar. Quantas pessoas, a lá Jorge Malte, né? Eu não peço desculpas e não peço perdão. Porque não erra, né? Não é minha culpa essa minha obsessão. É, sim, responsabilidade sua, presunção. Creem-se infalíveis e consideram inferior e errôneo tudo que deles não provém. Só o que vem através dele presta. Então imagine eu, né? Digamos assim, o neto de Dr. Bezerra de Menezes. Eu sou, vou contar por quê, né? O povo fica assim, uma presunção, né? Porque eu digo que sou neto. As pessoas perguntam assim, eu estudo Ivone já há 20 anos, né? Qual é a ligação com Ivone e tal? Eu digo assim, olha, eu tenho uma suspeita, mas independente, não tenho certeza, não posso falar. O meu sentimento é filial. Eu tenho ela como minha mãe, ela é minha mãe. E diversas vezes recebi recado assim, olha, sua mãe está mandando te dizer, eu já sei que é ela. E aí acontece que a Ivone também descobriu, quando encarnada, que ela foi filha do Dr. Bezerra numa outra encarnação. Lá no livro Nas Voragens do Pecado. Aí olha que coisa bacana. Se eu sou filho da Ivone, a Ivone é filha do Bezerra. Né? Para vocês é doutor, para mim é voinho. E se você ficou assim, ó, é nada, você é invejoso. Cuidado com a sua inveja, certo? Então aí Regina vai lá e recebe a mensagem de voinho e eu fico de cá. Ih, é nada, serve pra nada. Quem? Regina? Não. Se voinho tivesse vindo aqui, teria sido através de mim. Presunção. Médium presunçoso, comportamento infantil, inclusive. Vamos lá. Ambição. Eita, olha os cifrões aqui enormes. Duas possibilidades, os mercenários e os ambiciosos propriamente ditos. Os que exploram, mercenários, suas faculdades, ó, ganham dinheiro com elas. Gente, infelizmente, está assim no movimento, ó. Gente que vive da psicografia. Vire só mais um pouquinho, que é Agora melhorou, minha irmã. Obrigado. Que vivem do dinheiro da psicografia. Que vivem de dinheiro de quadros, de pinturas mediúnicas. É porque eu não vou dizer nome, porque eu não sou doido, né? Sou, mas não tanto. Que vivem das curas, que montam seus centros, meus centros, e aí começam a cobrar e aconselham e tal. Muitos, infelizmente, estão por aí. Compromisso grave, ó. Aqueles que exploram suas faculdades. E na proposta espírita, o dar de graça, o que de graça se recebe, é a referência na prática mediúnica. Mas não é só de dinheiro que vivem os ambiciosos. Aqui, propriamente dito, são os que, embora não mercadejem com as faculdades que possuem, esperam tirar delas quaisquer vantagens. Tem outras vantagens possíveis que se pode tirar da mediunidade. Eu conheci um que, no afã de ascender dentro da empresa, dava passe no patrão, na mulher do patrão, no filho do patrão, até no cachorro do patrão ele ia dar passe. É verdade. Na ânsia de quê? De ascender profissionalmente, tá? Quantas pessoas há por aí que usam mediunidade para dominar as outras? Eu tive uma professora que me disse assim, que tomou aversão pelo espiritismo, o pai dela
dirigente espírita há mais de 40 anos, presidente de um centro lá, numa certa cidade, cujo nome eu não vou dizer. E ela disse assim, tomei aversão porque meu pai sempre que queria impor alguma coisa, ele não conseguia no diálogo, dava lá um chilique, uma caruara, eu digo que é espírita, né? Dava lá um negócio assim, e dizia, porque o espírito está me dizendo não sei o que, não sei o que. Isso é uso indevido da mediunidade. Chantagem. E usando o fundo mediúnico e espiritual para isso, ok? Então isso também é expressão de ambição, de pessoas que não sabem exatamente a que se presta a mediunidade. Dentre outras possibilidades que poderíamos elencar. Até 1h da manhã eu chego lá. Orgulho! Olha o orgulhoso, não preciso de ninguém, sou melhor do que todo mundo, todos são inferiores a mim. Expressões do médium orgulhoso, os que se envaidecem das comunicações que lhes são dadas. Julgam que nada mais têm que aprender no espiritismo e não tomam para si as lições que recebem frequentemente dos espíritos. Pedro Camilo lançou um livro, você viu? Não preciso ler, já aprendi tudo que tinha para aprender. Você estudou o livro dos médios quando? 30 anos atrás. Você não sabe mais nada, já esqueceu tudo, né? Já está tudo ultrapassado. E aí sempre diminui os outros. É sempre a pessoa que sabe tudo, você não sabe nada. Ele não tem mais nada para aprender, já está lá 40 anos no centro. Olha, gente, eu fiz uma conta outro dia no grupo de estudo sobre 10 anos de trabalho mediúnico. Eu tenho 10 anos de trabalho mediúnico. Se você entender que o trabalho é só na reunião mediúnica e não entender que ser médium é dia a dia, e considerando que sua reunião dure lá 1h30 por semana, que você nunca tenha faltado a nenhuma semana em 10 anos, você terá ido a 520 encontros, 52 semanas por ano, que dá um total em dias de 32 dias e meio, 32 dias e 12 horas. No fundo, 10 anos de trabalho mediúnico. Para quem acha que é só ali que é mediunidade, foram só 32 dias e 12 horas. Mas eu tenho 65 dias. Não mudou muita coisa, não dá nem 3 meses, tá? Então, se a gente não converte a experiência em conhecimento, em aprendizado, de que adianta tanto tempo se a gente permanece, infantil? Não se contentam com as faculdades que possuem, querem tê-las todas. E às vezes acabam descambando para uma outra característica que é má fé. O que é a má fé? O médium de má fé que vai aparecer ali, a gente já vai falar agora. É aquele que quer ter outras faculdades que não tem e finge. Simula para impressionar. Não é evidente, mas vive dizendo, tô vendo um espírito, não sei o quê. Aí a pessoa fica, e a vaidade crescendo, e o orgulho lá, graçando. Um desdobramento do orgulho, suscetibilidade. Melindre, que não existe em centro espírita, que nem fofoca, ninguém faz fofoca, né? Centro espírita nem ninguém se melindra. Variedade dos médios orgulhosos suscetibilizam-se com as críticas de que sejam objeto suas comunicações. Zangam-se com a menor contradição e se mostram o que obtêm é para que seja admirado e não para que se lhes dê um parecer. É aquele que quer te mostrar para você aplaudir, nunca para você eventualmente apontar que há um erro. Criticar, a pessoa se sente ofendida pro resto da vida, você vai ser inimigo, amém. Você é perseguidor, você é isso, você é aquilo. Pessoa melindrosa. Geralmente tomam aversão às pessoas que os não aplaudem, sem restrições. E fogem das reuniões onde não possam impor-se e dominar. Se eu não posso dominar, não posso me impor, o indivíduo cai fora, melindroso, suscetível. Olha o recado que Erasto manda para esses. Olha aqui. Deixai que se vão pavonear algures, pavonear, e procurar ouvidos mais complacentes ou que se isolem. Nada perdem as reuniões que da presença deles ficam privadas. Palavras de Erasto, não minha. O melindroso cai fora, certo? E as reuniões sérias nada perdem quando se privam deles. Essas são algumas características dos imperfeitos. E as dos bons médiuns? Primeira delas, leviandade. Eu falo rapidinho. Os levianos são aqueles que se usam da mediunidade para divertimento, para futilidade. Brincadeira do copo, né? Para ficar adivinhando coisas. E má fé, eu já expliquei para vocês, eu vou passar porque meu tempo, apesar de 1h da manhã, é curto. Também vou passar. Seriedade, primeira característica do bom médium, seriedade. Seriedade, pense nisso hoje, não é sisudez, senho cerrado, mas
os que unicamente para o bem se servem de suas faculdades e para fins verdadeiramente úteis. Acreditam profaná-las utilizando-se delas para a satisfação de curiosos e de indiferentes ou para futilidades. Só emprega com fim sério, nada de brincadeira do copo, nada de ficar adivinhando o passado de ninguém, nada de ficar usando mediunidade para ganhar namorado, seja lá por que for. Que eu já conheço uma que fazia isso, não sei se melhorou, tá? E teve gente pensando, ai meu Deus, por que eu não tenho isso? Olha, cuidado com o que pede, viu? Em nome de Jesus. Então, olha, é preciso, empregar a mediunidade com finalidade útil, com finalidade séria. Os bons médios também são modestos, mas não da falsa modéstia de que fala Jean de La Bruyère. A falsa modéstia é o último requinte da vaidade. A pessoa que é boa no que faz, eu vou usar a Regina de novo como exemplo, arquiteta, né? Aí, boa arquiteta, aí alguém faz elogio à Regina, ela diz assim, ó, o modesto de verdade, o que está de boa consigo, não tem que aparecer, está seguro, diz assim, ó, obrigado, tá bom. Porque sabe a qualidade do trabalho que faz, né? Agora, o falso modesto, não, o que é isso? Eu não mereço. Isso é vaidade. Eu contava na outra palestra a história do sujeito, palestrante, fez uma excelente palestra, conhecido meu. Aí no final disse assim, não me aplaudo que eu sou um poço de podridão. Aí o médium perfeito que há em mim foi saudar o médium perfeito que havia nele. Aí eu levantei, apertei a mão dele e disse assim, diga aí, poço de podridão. Ele fechou a cara pra mim e ficou chateado. Vaidoso, isso é vaidade. Os que, modestos, nenhum reclamo fazem das comunicações que recebem, por mais belas que sejam. São os espíritos, é deles o mérito. Consideram-se estranhos a elas e não se julgam ao abrigo das mistificações. É uma pessoa que sabe que a qualquer momento pode falhar. Eu gosto quando algum médium vem dizer assim para mim, ai Pedro, eu ainda tenho dúvida de vez em quando sobre se é o espírito ou eu. Digo, que bom que você tem. Isso significa que você não está iludido. Se você só tiver certeza, para ser mistificado é um pulo. A dúvida que não é patológica, essa dúvida que é a margem de segurança, vai te deixando alerta, vigilante, para não cair em erros, em enganos desnecessários, ok? Longe de evitar as opiniões desinteressadas, solicitam-nas. Então, o médium modesto é aquele que diz, poxa, como é seu nome, minha amiga? Patrícia é uma pessoa criteriosa, a pessoa que faz um bom juízo das coisas. Vou conversar um pouco com Patrícia, vou mostrar a ela o que eu obtive, vou expor para ela a minha experiência, para que ela me dê um parecer, para ver se eu estou viajando ou se tem algum fundamento nisso aqui. Isso é comportamento de pessoa modesta e de pessoa séria. Mais à frente, devoção ou dedicação. Olha que imagem bacana, né? Quantas vezes a gente não está que nem a formiguinha fazendo esforço lá para segurar o tronco, né? O tronco da existência. Médios devotados ou dedicados, entendamos nesse sentido, os que compreendem que o verdadeiro médio tem uma missão a cumprir e deve, quando necessário, sacrificar gostos, hábitos, prazeres, tempo e mesmo interesses materiais ao bem dos outros. Tem gente que fica assim, ai meu Deus, eu sou tão imperfeito, eu não consigo fazer as renúncias que o Chico fez, que a Ivone fez, que o Raul fez, e nem precisa. Cada qual no seu, cada macaco no seu galho. Ou, filosofia da atualidade, cada um no seu quadrado, não é assim? E reconheça seu valor, e lembre que você também faz sacrifícios. Faz. Você está aqui agora, não está? Podia estar onde? Qualquer outro lugar. Com amigos, com a família, com o marido, com a esposa, com o namorado, com a namorada, com o gato, com o papagaio, periquito, né? Com o cachorro. Pernas pro ar assistindo televisão, dormindo. E você está aqui. Toda vez que você se dedica a uma obra social, aqui na Rocinha ou qualquer outro lugar, e isso é uma forma de renúncia. Você podia estar ganhando dinheiro naquela hora e não está. Percebe? Então, não são as grandes, não. É a sua renúncia, é o que você renuncia, aquilo que pesa para você. Tem gente que para vir para aqui é um sofrimento, que o marido, a esposa fica lá, já vai você de novo, né? Leva o colchão lá porque não dorme lá. Eu conheço uma coitada que o marido tinha ciúme do espírito guia dela. Que é esse guia aí que você fica o tempo todo aí nesse negócio de vai, vai, vai? Entendeu? É loucura, mas é. E as pessoas sofrem com isso, perseguições, dramas familiares, e enfrenta para poder vir. Isso também é renúncia. É uma forma de renúncia. Muitos aqui podiam estar passeando,
numa casa de praia, viajando, seja lá o que for, e estão aqui trabalhando, assistindo, enfim. Isso também é a forma de devoção, de dedicação. E a segurança, que é uma consequência de tudo, que é uma consequência do caráter, que dá confiabilidade ao indivíduo, que mostra os seguros são menos suscetíveis de ilusão, porque eles são modestos, são sérios, são dedicados e são vigilantes o tempo todo. Para concluir, senão vão cortar meu microfone, a diferença de um bom médio, estou brincando, e um médio desajustado não está na mediunidade, mas no caráter de um e de outro, diz Hermínio Miranda. Na formação moral, no esforço que um faz e o outro não, para criar as condições adequadas de comportamento. Nisso, como vimos, é que diferem os médiuns dos artistas. O compositor emocionalmente desajustado pode produzir uma sinfonia tão bela quanto a de outro companheiro equilibrado e sensato. E ninguém notará diferença alguma de técnica ou de beleza se realmente forem boas. Ok? Agora, isso. O trabalho do médium nesse ponto é infinitamente mais delicado, porque suas condições morais afetam definitivamente a qualidade do seu trabalho, num sentido ou noutro, para o bem ou para o mal. Daí a sua responsabilidade, e a responsabilidade correspondente daqueles que se propõem a ajudá-lo no desenvolvimento de suas faculdades. Voltando a dizer, não vamos pensar de forma maniqueísta, só há bom e só há mal. Não, agora, se você é uma pessoa em que predominam as boas qualidades, você será um bom médium. Se você é uma pessoa em que predominam as más paixões, você será um médium imperfeito. Por que isso é importante dizer? A gente falou um bocado de coisa aqui. E certamente a gente se identifica com muitas delas. Aí, será que eu sou um bom médium? Será que eu sou... O que é que predomina em você? O que é que predomina em mim? Quais são as notas frequentes que tocam na acústica de minha alma? Então, conforme essa avaliação que deve ser desapaixonada, sincera de quem realmente quer aprender, nós vamos nos situar no processo e reconhecer o que é que de fato, que destino, que caminho temos traçado para nossas vidas. Afinal, estaremos plenamente no caminho de ser bons médiuns, desde que nos esforcemos por ser médiuns bons. Médium bom, pessoa boa. Se eu sou uma pessoa boa, eu serei um bom médium. Ou um médium bom. Isso por quê, gente? Porque o que eu sou enquanto pessoa vai impregnar a minha prática mediúnica. Tal pessoa, tal médium. Que Jesus nos abençoe. Já deu 1 hora. Passou rápido o tempo, né? 1h da manhã.